JR de volta e a gente vai falar agora sobre os conselhos municipais de Rio do Sul, as funções, já que em dezembro a gente vai ter eleição aí de 2 dos 6 conselhos. Para falar mais, a gente conversa então com a Emiliana Vargas, que é assistente social, e também com a Camila Pereira Paz, que também é assistente social e vai assumir a Secretaria Executiva dos Conselhos. Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Começar perguntando então para vocês duas, né? Falar um pouquinho sobre os conselhos. São vários aqui em Rio do Sul, 6 em atividade no momento, né? Isso. Dentro da Secretaria de Assistência Social, nós temos a Secretaria Executiva dos Conselhos, então, e lá funcionam 6 conselhos, estão ativos, né? Que é o Conselho da Assistência, o Conselho da Criança, o Conselho do Idoso, da Pessoa com Deficiência, da Mulher e o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. E esses conselhos, então, eles têm a função, né, de fazer o controle social dessas diversas políticas públicas. A gente vai ouvir agora o relato, então, da Priscila Sevignani, que é nutricionista e representante da política de saúde do CONSEA Rio do Sul. Ela vai falar um pouquinho, então, aquilo que a Emiliana já pincelou para a gente, representante, então, de um dos conselhos. Confere aí. Eu sou a Priscila, sou nutricionista na Secretaria de Saúde de Rio do Sul e também sou conselheira do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O CONSEA, ele é um espaço de conversa entre a sociedade civil e o governo para debater temáticas relacionadas à segurança alimentar e nutricional e ao direito humano à alimentação adequada. Um dos objetivos desse conselho é justamente auxiliar na formulação de políticas públicas para a garantia desse direito e também na fiscalização dessas ações dentro do âmbito municipal. Quando a gente fala em direito humano à alimentação adequada, segurança alimentar e nutricional, isso se refere ao direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, que sejam culturalmente, socialmente, ambientalmente e economicamente sustentáveis. Esse seria o conceito de segurança alimentar e nutricional. Durante esses anos, participando do conselho como membro representante da saúde, eu acho que eu pude desenvolver um olhar mais ampliado para o conceito de saúde e para a segurança alimentar e nutricional e a relação entre essas duas coisas. Ter o convívio com outros profissionais do serviço público e com as entidades representantes da sociedade civil me fez perceber a importância da participação social na construção dessas políticas públicas para que, de fato, elas reflitam a necessidade da população para a garantia da segurança alimentar e nutricional e que a gente tenha bons resultados. Então, Emiliana, a Priscila faz parte do Conselho de Segurança Alimentar, mostrou no vídeo para a gente um pouquinho dos trabalhos realizados por esse conselho. Como você disse, são 6 no total. Quem é que pode fazer parte desses conselhos? Então, cada conselho tem uma divisão, né? Uma participação. Tem conselhos que são paritários, ou seja, são divididos igualmente, né? Entre sociedade civil e representantes governamentais. E o CONSEA, ele é um conselho que tem representantes, então, dos agricultores, da EPAGRE, do IFC, são vários, da política de saúde, da política de educação. Então, são várias pessoas que compõem esse conselho e que vão pensar como fazer o controle social das diversas políticas públicas já existentes no nosso município, né? Então, em conjunto, tanto o governo quanto a sociedade civil estarão pensando, propondo ao governo e fazendo o controle social das ações que já acontecem no município. Camila, então, em dezembro agora a gente vai ter eleição de 2 dos 6 conselhos, né? O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e também o Conselho da Criança e do Adolescente. Qualquer pessoa que tenha interesse pode se candidatar? Como é que faz para participar? Isso. As inscrições estão abertas até o dia 22, né, de ambos os conselhos, dia 22, segunda-feira agora. E as eleições do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente ocorrem no dia 25, semana que vem ainda. E o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional ocorre no dia 3 de dezembro. Então, estão abertas as entidades que tiverem interesse podem estar se inscrevendo. E do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né, Conselho de Direito,
tem que ter o registro lá já, né? Já tem que ser uma entidade registrada. Então, após esse registro, ela pode estar se inscrevendo para as eleições. Camila, explica para a gente como é que funciona esse processo eleitoral, né? Onde vai acontecer essa eleição? Qualquer pessoa pode votar? Certo, ela vai ocorrer de forma, né, virtual, as eleições, né? E vão ser tudo no mesmo dia, né, Emiliana? A gente vai ali avaliar os inscritos, vai ser aberta a votação e no mesmo dia já sai o resultado. A gente pode votar também, então, Emiliana? Então, na verdade, para votar, você tem que se inscrever, né? Então, se você participa de uma entidade que já está inscrita no Conselho da Criança e Adolescente, você pode se candidatar para ser somente uma eleitora, né? E no Conceia, você também deve se inscrever, então, como a Camila falou, até o dia 22. E as inscrições podem ser virtuais, né? Ou seja, a gente recebe elas por e-mail. E o processo eleitoral também vai acontecer de forma virtual. Tem um limite de pessoas por conselho? As cadeiras ali do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional são 12 entidades. E do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente são 8. Certo. Emiliana, falar um pouquinho sobre os conselhos, né? Você disse que eles estão ligados à assistência social, a importância, né, da existência desses conselhos para a formação de políticas públicas. Esses conselhos que a gente está exemplificando, eles são ligados, sim, à assistência social. Mas os conselhos, eles estão ligados a diversas políticas públicas. Por exemplo, a educação, tem o Conselho de Educação, a saúde, tem o Conselho de Saúde e, assim, outras políticas públicas. Mas dentro da assistência social, a gente tem esses conselhos e eles têm como base essa articulação da rede, né? Ou seja, nós teremos pessoas do governo e da sociedade civil discutindo e construindo políticas públicas, né? É muito importante que a gente consiga fazer com que esse espaço de controle social funcione de verdade, né? Hoje nós temos esses conselhos e nós, bem como falou a Keiter aqui no bloco anterior, né? Em 2003, o Conselho da Mulher foi formado, mas nós temos conselhos desde a década de 90 aqui do nosso município. Então, nós precisamos fazer com que esses conselhos, de fato, funcionem, né, com a participação popular, para então, que, de fato, a gente consiga fazer o controle social. Já é um trabalho, então, de longa data, né? E a importância de divulgar, porque muitas pessoas acabam não sabendo nem que existem esses conselhos e poderiam estar agregando, contribuindo com sua participação também. Isso mesmo. Os conselhos, eles são uma prerrogativa e eles devem existir, né, em todos os municípios. E os conselhos são espaços esses de controle social. Só que a gente tem uma cultura, né, de pouca participação. Então, a gente gostaria muito de instigar essa participação popular nos diversos espaços de controle social existentes, né? Hoje nós temos esses conselhos dentro da política de assistência social, mas existem outros espaços, como associações de moradores, de bairro, Fórum dos Usuários, né? Dos usuários da política de assistência, Fórum dos Trabalhadores. Então, sindicatos, associações, são espaços de participação popular e que a gente deve incentivar essa participação. Por quê? Só com essa participação a gente vai fazer com que a sociedade, de fato, participe da construção das políticas públicas, né? Então, a gente reforça aqui, né, inscrições até o dia 22. Como a Camila e a Emiliana frisaram, então precisa se inscrever quem quer se candidatar e também quem quer participar como eleitor, né, com a participação no voto. E eleição, então, ainda esse mês para o Conselho da Criança e do Adolescente e para dezembro, então, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Emiliana, Camila, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Obrigado também.